paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Louvado seja Deus por mais um dia nós podemos meditar juntos na palavra do Senhor. E nós vamos começar orando, amém? Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, ajuda-nos, Senhor, ó Deus, neste dia. Senhor, a meditarmos, Senhor, ó Deus, na Tua palavra, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, porque, ó Pai, Tu és um Deus grande, um Deus maravilhoso. Ó Pai, que nos chamou, Senhor, para uma tão grande obra e para uma tão grande salvação. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus. Transforma-nos, Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu agir, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, Senhor. E que em tudo, Senhor, o Teu nome seja exaltado, Pai. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos na nossa quarta aula dessa sequência de aulas que tem o nome de Petrus, né? Para a gente sempre lembrar de que o nosso versículo-chave está lá em Mateus 16, 18 e 19, né? Nós vamos lê-lo, né? Para nós termos sempre na nossa mente que esse é o versículo que nos segue aí em todas essas aulas. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Hoje nós vamos continuar meditando sobre o chamado, mas a gente vai mudar um pouquinho de foco. Nós vamos pensar em... Jesus tinha os seus discípulos, né? Nós conhecemos ali os 12 discípulos, conhecemos, né? Sabemos de Judas Iscariotes, que o traiu, mas a gente vai pensar um pouquinho como Jesus fazia, como eles trabalhavam, tá? Alguém era mais importante que o outro, tinha uma função, né? As funções eram as mesmas. A gente pode ver a igreja, né? Nesses homens em que o Senhor havia chamado naquele momento. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, amém? Nós vamos começar essa aula lendo um texto que está lá. A gente está lembrando que nós estamos nos baseando principalmente nos evangelhos, a gente está falando da vida de Jesus, né? E a gente vai ainda continuar ali em Lucas, a gente falou de Lucas 5, um pouquinho de Lucas 6, a gente vai continuar em Lucas 6, tá bom? Então vamos lá, nós vamos ler Lucas 6, de 12 a 17. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo, e de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom. Então, nós vimos um pouquinho sobre esse texto na aula passada. Jesus havia subido ao monte para orar, e aí a gente vai meditar um pouquinho nesse trecho. Primeiramente, para pensar, irmãos, que o Senhor Jesus tinha uma grande decisão a ser tomada, que era a escolha desses 12 discípulos. E ele, mesmo sendo Deus, ele passou a noite orando a Deus, ao Pai, para aquele momento acontecer, né? Quando amanhece, ele chama os seus discípulos, e não são os 12. Existiam mais discípulos ali naquele momento, né? Porque o texto diz que ele chama os seus discípulos e escolhe 12 dentre eles. E aí a gente tem os nomes daqueles discípulos. Também, quando ele desce, né, que toda a multidão está ali esperando para ouvir a palavra, para ser curada, para ser libertada, ali também havia muitos discípulos, grande número de seus discípulos está escrito, né? Então, irmãos, nós começamos a entender
que existiam outros discípulos. Jesus escolhe 12 dentre esses outros discípulos, né? E para que essa decisão acontecesse e fosse de acordo com a vontade do Pai, ele passou a noite orando. Amém? Vamos meditando nisso que nós temos falado. Nós também, irmãos, vemos que existia uma diferença, porque naquele trechinho, Jesus, o evangelista, né, que é Lucas, fala que Jesus escolheu 12 discípulos, aos quais deu o nome também de apóstolos. Então, além deles serem discípulos, eles foram designados pelo Senhor como apóstolos, né? Vamos ver qual é o significado dessas duas palavras? Então, vamos lá. Apóstolos, né? É do grego, né? Apóstolos ou apostolos. E significa um delegado, um mensageiro, alguém enviado com ordens. Ok? E discípulos, também do grego matetes, que significa aprendiz, pupilo, aluno, discípulo. Então, irmãos, esses 12 discípulos eram alunos que estavam ali com o Senhor, que andavam com ele, né? Primeiro, né, eles foram chamados, né? Existiam outros discípulos, outros aprendizes ali com o Senhor, mas o Senhor escolhe 12 dentre esses 12, desses muitos discípulos, ele escolhe 12, e esses 12 discípulos são chamados de apóstolos, que, de acordo com o significado que nós lemos, é um delegado, um mensageiro, alguém enviado com ordens. Então, nós depreendemos daí que esses discípulos eles vão começar a ter uma função a mais. E para que eles desempenhem essa função, eles precisam primeiro aprender. Então, eles andaram com Jesus, aqueles 12 discípulos eram aqueles que estavam com Jesus o tempo todo. E os outros, irmãos, não foram excluídos. Vamos nos lembrar disso para nós continuarmos esse estudo. A gente vai ler um outro texto que está lá em Lucas 8, de 1 a 3. Então, olha só, nós temos 12 que estavam com Jesus, começaram a compartilhar, né, dos momentos ali que Jesus pregava, que Jesus curava, que Jesus expulsava demônios. Então, eles estavam ali mais próximos do Senhor, andando com o Senhor, né? Nós vimos também na aula passada, e isso é interessante nós sempre lembrarmos, e é uma grande bênção, que Jesus começou a compartilhar o ministério dele com pessoas normais, né? Com seres humanos comuns como nós, né? Eram pescadores, eram pessoas muito humildes, e mesmo sendo Deus, ele não fazia a obra dele sozinho. Então, ele orou ali, escolheu os 12, né? E aí a gente tem a sequência, tá? Então, vamos ler aqui, ó, Lucas 8, de 1 a 3. Olha só, irmãos. E aconteceu depois disso, Jesus na casa do fariseu, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Então, nós vemos que, além dos 12 discípulos por esse texto, olhem só, outras mulheres o seguiam, né? Nós temos a nomeação de Maria Madalena, de Susana e de Joana, e outras que não são nomeadas, né? O seguiam e o serviam com os seus bens, ou seja, elas assistiam à obra do Senhor, assistir no sentido de dar assistência, inclusive financeira, para que aquela obra acontecesse. Elas os ajudavam, né? Pode ser que existissem outras coisas que elas faziam ali por eles, mas o que a Bíblia fala
é que elas serviam, essas outras mulheres principalmente, elas o serviam com as suas fazendas, além daquelas 3 que são nomeadas. Então, vamos lá, nós temos os 12 que andam junto com ele, né, com Jesus, e temos essas 3 mulheres nomeadas e muitas outras que o serviam com as suas fazendas, com os seus bens, para que essa obra pudesse ser realizada. Amém? Irmãos, nós vemos também em alguns trechos, né? Se nós lemos os evangelhos, nós vamos ver isso acontecendo durante o tempo todo. O Senhor proferia a sua palavra, ensinava por parábolas, né? Isso muito presente, as parábolas muito presente no Evangelho de Lucas, né? E em alguns momentos, irmãos, os discípulos ouviam aquilo e depois perguntavam para o Senhor o que significavam aqueles ensinamentos. E eles tinham total liberdade, né, como aprendizes, como alunos, para perguntarem ao Senhor Jesus o que significavam aqueles ensinamentos. Na aula passada a gente viu também que eles foram repreendidos, né? Jesus ensinava também pelas suas experiências, mas eles tinham essa intimidade, essa liberdade de perguntar para o Senhor, que era o mestre, que era o grande professor, o que significava aquilo que o Senhor estava falando. Nós vamos ler só um exemplo. Em Lucas 8, de 9 a 10, Jesus ensina, né, profere a parábola do semeador. E aí depois os discípulos, né, se interrogam, perguntam o que quer dizer isso, né? E Jesus fala assim, olha só, vamos ler lá o trechinho, né? E os seus discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é esta? E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E aí ele explica o significado da parábola para eles. Então, esses homens estavam ali aprendendo com o Senhor, eles aprendiam ouvindo, mas também nas conversas, em tudo aquilo que Jesus ia ensinando para eles, né? E aí, num determinado momento, Jesus comissiona esses discípulos. Eles passaram um momento aprendendo, ouvindo, testemunhando aquilo que o Senhor estava fazendo, libertando, curando, né? E aí depois o Senhor os envia a fazer a obra. Vamos ler lá Lucas 9, de 1 a 6. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Então, irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus, isso é uma coisa para nós atentarmos e lembrarmos para a próxima aula. Na verdade, nós já falamos isso, né? Mas eles só conseguem fazer a mesma obra porque Jesus dá-lhes virtude e poder. Jesus os designa para fazer a obra de curar, expulsar demônios, todos os demônios. E eles tinham poder sobre todos os demônios, né? Em nome de Jesus. E pregar o reino de Deus porque o Senhor lhes deu poder para isso. Né? Não era de qualquer maneira, não era só porque eles estavam ouvindo. O Senhor deu-lhes poder para fazer essa obra. E aí, o Senhor dá outras instruções para eles de como eles deveriam fazer, onde que eles deveriam ficar, como eles deveriam reagir diante de uma negação, né? E aí, no final, diz que eles saem pelas aldeias próximas, pregando o evangelho, fazendo curas por toda parte. Então, depois deles terem aprendido,
e passarem aqueles momentos aprendendo com Jesus, eles também são enviados para realizarem essa obra. Eles continuam com Jesus, mas também, por esse texto que nós lemos, eles tinham essa possibilidade de também irem às aldeias próximas e realizarem essa obra de pregação do evangelho, curas e libertações, né? A gente também vê, irmãos, no versículo, né, no texto de Mateus, né, nesse mesmo texto no livro de Mateus, uma outra instrução que Jesus dá a eles é que eles fossem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, esses homens, eles não estavam ainda pregando para os gentios, eles estavam pregando para os judeus que estavam ali e que precisavam, eles eram ovelhas perdidas, né? Eles eram ovelhas que não tinham pastor. Então, os discípulos começam a instruir essas ovelhas e Jesus aparece, né, como esse grande, o sumo pastor, né, que vai cuidando desse rebanho, curando, tosqueando, limpando, para que eles conhecessem o reino dos céus que já estava ali diante deles, né, ao cumprimento das profecias lá do Antigo Testamento. Bom, estamos nos 12. Nas mulheres, vamos guardando. Nós vimos que esses 12 não eram os únicos, né? E aí, irmãos, olha que interessante. Em Lucas 10, e só no livro de Lucas aparece isso, o Senhor comissiona mais 70 discípulos, né? Nós vamos ler, esse é um texto um pouco maior, mas nós vamos ler esse um trecho só dessa designação do Senhor, né, sobre esses 70 homens. E a gente vai ver que a instrução sobre eles é praticamente igual, mas com algumas diferenças. Nós vamos ver, vamos pegar lá, ó, Lucas 10, os versículos são 1 e 2, o 9 e o 16. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. Quem vos ouve a mim me ouve. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, irmãos, olha só. Jesus comissiona outros 70 discípulos. Esses 70 discípulos, além daqueles 12, né? Ele fala, além daqueles, ele seleciona mais 70. E esses 70, eles vão antes das cidades onde Jesus iria posteriormente para preparar aquela cidade para receber o Senhor. Então eles vão, pregam, curam, né? Libertam, e depois o Senhor vai ali e completa a obra. Então eles também são somados a esses 12, né? Esses 12 primeiros e aquelas mulheres, com uma outra função. Se nós lermos o texto é longo, né? Os irmãos leem, irmãos, é uma bênção, irmãos, esses textos de Lucas que vão dando esses detalhes, como Jesus foi fazendo de forma tão maravilhosa isso, né? De uma forma tão ordenada. Esses homens que iam trabalhando, né, com o Senhor, então ele mandou esses outros 70, iam de 2 em 2 às cidades, e depois o Senhor ia atrás deles, né, depois que eles já tinham preparado as pessoas de determinada aldeia, de determinada cidade, né, fazendo essas obras, o Senhor ia após eles, né. E aí, depois que eles começam a fazer, porque o Senhor também deu a eles poder e virtude, irmãos. Não foi só os 12, o Senhor também deu-lhes poder e virtude. Olha só, vamos ler Lucas 10, de 17 a 20, a sequência daquele outro texto que nós lemos agora há pouco, né? Olha lá, voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes,
eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então, eles também receberam poder e virtude sobre os demônios, sobre os espíritos malignos, poder para realizar a obra, para pregar o evangelho. E eles faziam tudo isso, irmãos. Só que aí, como eles voltaram e falaram, Senhor, nós fazemos proezas em teu nome, nós expulsamos demônios, nós curamos. Jesus os alerta e diz assim, e aí já vem uma repreensão no sentido de abater uma possível vaidade que começasse a surgir ali. Jesus fala assim, vocês fazem tudo isso, eu dou poder para fazer isso, mas se alegrem primeiro, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Já ali, irmãos, abatendo, anulando qualquer possibilidade de aqueles homens se ensoberbecerem por causa disso, né? E é maravilhoso, irmãos. Olha quantos homens, não eram só os 12 que faziam essa obra, eram outros também, né? E aí agora a gente vai ver uma outra parte. Nós não vamos ler todos os textos, porque são vários, mas os irmãos, enquanto nós vamos falando, os irmãos também vão se lembrando, porque são trechos conhecidos, né? Então, nós temos visto, né, essa escolha, esse chamado sobre os 12, as mulheres, esses 70, mas tem um detalhe importante, irmãos, porque dentre os 12, Jesus chama 3 de modo um pouco diferente, né? Que são Pedro, Tiago e João. Então, lá no 8, em Lucas 8, já no episódio da cura da filha de Jairo, nós podemos ver que Jesus chama Pedro, Tiago e João. Ele fala assim, né? Não deixa entrar ninguém, a não ser Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. E os outros ficam do lado de fora, né? Porque a filha de Jairo havia morrido e as pessoas diziam, ele falava, não, ela tá dormindo. E as pessoas falavam, né? Caçoavam de Jesus, né? Dizendo que ela já estava morta, né? Então naquele momento só 3 entraram, né? Vamos ler, ó, só o versículo 51. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. Então, naquele momento, só os 3 entraram, né? E a gente começa a perceber algo diferente nesses 3 discípulos, né? Nós temos um outro trecho que também é muito conhecido, que é o momento da transfiguração. Então, Jesus, no momento em que ele sobe ao monte, encontra com, né, se transfigura, né, e encontra com Moisés e com Elias, quem sobe com ele também são os 3. Ele chama esses 3 para subirem com ele, né? E aí, irmãos, o outro momento que particularmente eu creio que assim que é maravilhoso e nós entendemos neste versículo que nós vamos ler agora qual era a função importante desses 3 homens, além de estar entre os 12, é no momento em que Jesus vai para o Getsemane. Os discípulos vão com ele, mas quando Jesus se retira para orar, ele chama Pedro, Tiago e João. E aí os versículos 37 e 38 dizem assim: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, irmãos, aqueles 3 homens participavam dos momentos mais íntimos de Jesus e eles o amparavam, inclusive emocionalmente, porque apesar de Jesus ser Deus, ele era homem. Então, nesse momento de grande aflição do Senhor, porque ele sabia o que iria acontecer com ele, ele estava muito angustiado, muito entristecido, e ele chama esses 3 discípulos para estarem ali com ele, para o ampararem, para vigiarem com ele. E eles foram chamados pelo Senhor para estarem junto com ele. Olha, eu preciso de vocês aqui. Eu estou muito angustiado. Orem comigo, estejam aqui comigo.
né? E aí, irmãos, nós vemos uma organização desses homens, né? Nós temos os 12. Vamos ver como é que Jesus fez essa organização? Então, olha só. Ele sendo Jesus, ele chamou esses 12. Dentre esses 12, havia 3 discípulos que estavam mais próximos dele, compartilhando de momentos mais íntimos, como esse do Getsemane que nós vimos e os outros, né? Nós temos, junto desses 12, essas mulheres, as 3 nomeadas, e mais as outras que os assistiam com seus bens, né? Ou seja, de modo financeiro. E além dessas mulheres, a gente tinha os outros 70 que foram comissionados. Havia muitos outros, mas nós temos designados, né, para essa obra dessa maneira. Então nós vemos, irmãos, que o Senhor já tinha uma organização de trabalho com esses discípulos. Nós conseguimos ver um germe de igreja já entre esses homens, porque existia um trabalho organizado de pregação do evangelho, cura, libertação, mas ao mesmo tempo essa edificação interna, né? Esse trabalho praticamente um trabalho diaconal dessas mulheres, né? Que faziam, que assistiam, né? Nós lembramos também daquele momento em que Jesus conversa com a mulher samaritana, né? E dos outros, né? O momento em que os discípulos no milagre dos pães e peixes, que Jesus fala para eles irem comprar pão, e eles, né, falam que não tem dinheiro, então eles distribuem. Então existe uma organização nesse trabalho que Jesus fazia, né? E nós conseguimos ver, irmãos, que já em Jesus existe essa organização de igreja, ainda não como igreja. Nós sabemos disso porque não era possível ainda, mas mesmo entre os discípulos havia uma organização e diferentes funções, mas era um corpo ajustado que trabalhava conjuntamente, cada um desempenhando a sua função, né? Mas, lembrando disso que nós estávamos falando agora há pouco, sobre os 3, né, Pedro, Tiago e João, começou a existir entre os outros discípulos uma indagação em relação a isso. Então quem que é o maior, né? A gente vê lá, vamos ler esse texto? Marcos 9, de 33 a 35. Eles estavam voltando, inclusive lá do episódio da fila de Jairo, né? E aí diz assim o texto. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Olha só, irmãos. E assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E ainda vamos ler mais um, né? A gente vai falar lá de Mateus 20, de 17 a 28. A gente tem aquele episódio do pedido dos filhos de Zebedeu. Lembra aqueles da mãe dos filhos de Zebedeu, né? Que pede para que os 2 filhos sentem cada um de um lado de Jesus, né? E aí os discípulos ficaram assim muito bravos, né? Por causa daquilo que aconteceu. Eles ficaram indignados. E aí Jesus orienta. Vamos lá, Mateus 20, de 25 a 28, Jesus diz, né? Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes denominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus deixa claro naquele momento, Jesus já elimina, né, essa dificuldade que começa a existir entre eles, né, porque começa a existir, quem que é o maior, quem, né, porque aqueles 3 estavam ali perto dele, depois tem esse episódio, né, de querer sentar do lado de Jesus ali. E Jesus fala, olha, não existe isso. Todos são iguais. O que quiser ser maior vai servir, porque eu que sou maior, né? Praticamente, né? Ele fala,
Eu que sou o maior, eu vim para servir, eu não vim para ser servido, porque eu vou dar minha vida pelo resgate de muitos. Então não existe o maior e o menor, todos são iguais, desempenhando diferentes funções. É isso que Jesus está falando ali com eles, para que não houvesse nenhum problema de unidade, de comunhão entre aqueles homens, irmãos, porque Jesus já sabia que se isso acontecesse, a obra poderia ser prejudicada. Eles tinham que ser um corpo bem ajustado, eles tinham que estar em comunhão uns com os outros para que essa obra pudesse ser feita da forma como Jesus havia designado. Sabemos que tem um ali, né, ali no meio que não estava em comunhão. Nós vamos ver ali um pouquinho na sequência. Mas Jesus sabia, né? E Jesus ia orientando e ensinando para que nada nenhum tipo de problema como esse fizesse parte daquela, né, daquele grupo de pessoas. Amém? Em relação a isso, vamos lembrar aí um pouquinho, né? Agora a gente vai lá para os textos bem conhecidos sobre igreja, né? Vamos ler Efésios 4, de 15 a 16. Antes, a gente vai ler na NVI, tá? Que tá um pouquinho diferente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, nós vimos já, né, em outras aulas que esse crescimento só se dá se houver unidade, só se dá se cada um desempenhar a sua função. Por quê? Porque existem dois crescimentos. Existe um crescimento ligado à edificação, porque a edificação, irmãos, é interna. Quando nós, como Petros, como membros uns dos outros, nos edificamos a nós mesmos naquilo que o Senhor nos dá, o edificar da igreja é fortalecer a igreja internamente, o fortalecimento dos seus membros faz com que essa obra externa, ou seja, esse crescimento aconteça. O reino de Deus vai ser pregado, né, porque é uma luta espiritual muito grande, né? Pelo versículo lá de Mateus, né, 16, 8 e 19, a gente vê que as portas do inferno não prevalecerão. Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando a igreja prega a palavra de Deus, é uma luta espiritual imensa. Então esse corpo, ele tem que estar bem ajustado, ele tem que estar forte, para que essa obra de crescimento, obviamente tudo, irmãos, tudo dado por Deus, né? Porque sem Ele nós não podemos fazer nada, né? Mas esse fortalecimento é indispensável para que essa obra cresça. Então nós nos fortalecemos internamente para que o crescimento aconteça de uma forma externa, o acrescentar das almas, né? Lá em 1 Coríntios 12, de 12 a 27, a gente tem aquela figura do corpo e de seus membros, né? E pensando nisso que nós estamos meditando, nós começamos a entender por que, pensando já aí nessas cartas, né? Por que Paulo tinha uma preocupação tão grande em instruir essas igrejas em relação à unidade. Nós temos Coríntios, temos outras cartas que existem repreensões, né? Mas eu creio que a carta de 1 Coríntios, né, seja um grande exemplo para nós nessa aula, porque existiam problemas sérios de disputa entre os membros, quem tinha mais dons, né? Uma disputa, quem foi batizado por quem, né? Então, assim, que são coisas que não edificam e prejudicavam muito a obra. Então, Paulo faz repreensões bem sérias a essa igreja, instruindo que todos são iguais, né? E ele faz esse exemplo do corpo, né? Nós não estávamos usando até agora, mas para a aula de hoje é bem propício, porque isso também já estava funcionando com Jesus, né? Jesus, que é a cabeça da igreja, Jesus já era o cabeça ali daquele grupo de homens que trabalhavam em torno do seu nome, né? Nós vemos, irmãos, também que na carta de Corinto, né, a carta aos Coríntios, ele é o lugar onde dá a instrução sobre a ceia do Senhor. Por quê? Porque todos aqueles problemas de unidade, de disputa,
talvez inveja, ciúme de um membro com outro, isso se espelhava, refletia no momento da ceia do Senhor, que é o momento em que se celebra a comunhão com o Senhor e com a igreja, né? Nós sabemos, né, como a nossa igreja dá essa grande importância, porque é a festa, nós chamamos de festa da comunhão, e não existia comunhão entre aqueles membros, né? Então, Paulo instrui, e ele fala, né, na hora que ele vai falar na ceia do Senhor, ele diz, olha, vocês comem antes uns dos outros, uns comem e os outros ficam sem, bebem e outros ficam sem, embriagam-se, né? Então, olha só, irmãos, todos aqueles problemas tinham um reflexo no momento da ceia do Senhor, que era o grande momento da comunhão. Então, Paulo estava instruindo ali em relação a isso. Vamos ler um trechinho dessa parte, já nos encaminhando aí para o final da aula. Vamos ler 1 Coríntios 11, de 27 a 30. Portanto, qualquer que come este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, nós nos lembramos, irmãos, de uma aula sobre Páscoa que nós tivemos há alguns anos, né? Que o pastor, né, o nosso pastor Osni, nosso apóstolo, ele ensinava sobre isso e ele falou, irmãos, Judas não participou da ceia, né? E nós podemos ver lá em João, né, 13, começa a partir do 21, né, vai até o 30. Em João aparece, né, mais claramente isso, porque ele não estava presente, irmãos. Ele não podia estar presente. Os discípulos estavam assentados ali naquele momento. Eles iam, era a comemoração da Páscoa dos judeus, né? Porque a Páscoa ali não era a nossa Páscoa, era a Páscoa dos judeus, né? Eles se assentam à mesa. Pedro pede para João perguntar quem é aquele que vai trair, porque Jesus fala, alguém vai me trair, né? Dentre vós há um traidor. E João pede para o Senhor dizer a ele quem era. O Senhor fala, né, quem é, a quem ele der o bocado molhado, né, ele diz. E então Judas sai, né, o Senhor, né, diz assim, vamos ver? E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. E era já noite. Então, irmãos, no momento em que Jesus parte o pão e eles tomam do cálice, Judas não estava mais. Depois existem as instruções aos discípulos. Judas não participou daquele momento, não havia comunhão, ele não tinha amor por aquela obra, não existia unidade, né? Então, Judas não estava presente. Então, irmãos, nós vemos que existe uma fundamental importância da unidade e desse corpo caminhar de uma forma ajustada, de uma forma que obedeça os ensinamentos de Jesus, que caminhe conforme a vontade de Deus, né? Jesus já fazia isso enquanto ele estava com os discípulos, e a igreja depois veio, irmãos, tendo Cristo como cabeça, também de forma organizada, para poder fazer essa obra, né? Esse corpo precisa estar bem ajustado e não existe diferença de maior ou melhor ou pior dentro do corpo de Cristo, porque todos desempenham uma função, mas cada um na sua particularidade desempenha essa função de uma forma estabelecida por Deus, né? Então que nós tenhamos, irmãos, isso firme no nosso coração, de nós sermos este corpo bem ajustado, de nós termos uma liderança que cremos que anda e que toma as decisões conforme a vontade de Deus,
que tem ali os homens que o sustentam, as colunas que sustentam a igreja, que sustentam a liderança, porque isso é necessário. Se foi necessário para Jesus, irmãos, quem dirá para nós, né? Então nós louvamos a Deus, irmãos. Nós vamos encerrar essa aula lendo João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A videira, a árvore da vida, Jesus, nós somos as varas, somos alimentados por este poder, por este Espírito. E a vara, né, nós imaginamos como se fosse uma árvore cheia de ramos, de folhas, que dá fruto, que dá muito fruto, e esse fruto vai permanecer, irmãos. Que nós sejamos assim, que nós sejamos este corpo bem ajustado, que nós tenhamos essa visão de Petros, de sermos parte uns dos outros, porque bebemos do mesmo Espírito, somos salvos pelo mesmo Deus, que é Jesus Cristo, e Ele está em cada um de nós. Amém? Nós vamos encerrar orando. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos por mais este dia, Senhor, e pedimos a Ti, Jesus, ajuda-nos, Senhor, ó Deus, ó Pai, a comermos dessa palavra, Senhor, que esta palavra, Senhor, habite, Senhor, poderosamente, ó Pai, na nossa vida, no nosso coração, na nossa igreja, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a nos edificarmos uns aos outros, Senhor, ó Deus, a nos alimentarmos uns aos outros, Senhor, ó Deus, da forma como Tu estabeleceste, ó Pai, e também, Senhor, ó Deus, pensando, Senhor, ó Deus, e sempre tendo, Senhor, ó Deus, ó Pai, a Ti como alvo, Senhor, e, ó Pai, o realizar da Tua obra, Senhor, ó Deus, que é, Senhor, ó Deus, além da edificação do corpo, Senhor, ó Pai, é a pregação da Tua palavra, Senhor, ó Deus, o anunciar o Teu evangelho, Senhor, ó Deus, para que este corpo cresça e mais almas sejam salvas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nós precisamos muito de Ti, Senhor, nós não podemos nada sem Ti, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, e realiza, Senhor, a Tua obra, Senhor, ó Deus, no nosso meio, Senhor. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos tenham um domingo abençoado, que nós possamos exaltar o nome do nosso Deus e que nós possamos, como igreja, anunciar e louvar e cultuar o nosso Deus, que é o único Deus verdadeiro. Amém? A paz do Senhor, um bom domingo a todos. Deus abençoe.